Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, caros telespectadores do nosso programa Stop, a Destruição do Mundo, através da ciência trilogia analítica, que é uma verdadeira terapia para o mundo. A ciência que o Dr. Norberto Kepp desenvolveu partiu do estudo do interior do ser humano para chegar ao estudo do interior de todos os seres, da vibração interna de todos os seres, de todos os elementos da natureza. A essa ciência ele denominou de energética ou nova física. Ele não chama a ciência de energética mais de nova física, porque ela supera, ela transcende o mundo da física. Na verdade, ela explica que tudo o que existe de forma visível e principalmente invisível é energia. Eu estou aqui hoje falando com vocês porque eu estou recebendo continuamente energia que vem através do espaço. E essa energia não vem só do Sol, dos alimentos, dos planetas, mas vem principalmente do que é invisível e que se chama Deus, o nosso Criador. E é dele que vem e se desenvolvem todas as coisas. Eu estava hoje comentando aqui com alguns professores que é impressionante a inversão, a estupidez, desculpe o termo, da humanidade, quando quis fazer tudo à sua maneira, porque nós temos um ser que nos serve já o tempo todo, criando, recriando, conservando, ensinando, embelezando, curando. E nós, ao invés de nos aliarmos a esse ser e tornarmos a nossa vida muito mais fácil, nós nos opusemos e quisemos fazer essa torre de Babel que está agora caindo, né, como um castelo de cartas. Tudo vindo abaixo. Daniel, no sonho de Nabucodonosor, explicou bem. Esse império que os seres humanos fizeram aqui está começando agora a ruir e vai se transformar em pequeninos pedacinhos que vão se reorganizar, trazendo um único e definitivo império, que é o império da espiritualidade, o império do Espírito Santo, que engloba, que acolhe todos os povos, todas as raças, todos os credos, enfim, toda a humanidade. Dr. Kepp fez a ciência universal. Eu gostaria de mostrar o seguinte, que a psicanálise, que é o trabalho que nós fazemos, foi descoberto, vamos dizer, arquitetado por Freud, Carl Gustav Jung e acompanhantes, né? Então, a questão é o seguinte, naquele tempo havia uma repressão muito forte lá na Europa a respeito da vida sexual. Então, a psicanálise foi feita em torno da libido, né? Em torno dessa questão sexual. Então, Freud, ele se baseou no seguinte, existe o menino e a menina. Então, ele acha que o menino, desde criança, desde assim, de tenra idade, né? 5, 6, 7 anos,
já tinha uma tendência sexual em torno da mãe e a menina em torno do pai. Então, essa ideia era para contrapor a ideia que havia naquela época que a vida, vamos dizer, sexual era um estorvo para a existência, era um problema muito grande. Então, depois de anos, depois de dezenas de anos, as pessoas, os psicanalistas que ficaram por esse campo, quer dizer, do complexo de Édipo, que foi a ideia do Freud, né? Ele achava que a questão do complexo de Édipo era justamente o desejo que o menino tinha pela mãe, né? Até libidinoso, e a menina pelo pai. E isso, com o tempo, foi visto que não era verdade. Essa orientação era baseada na vida instintiva, e a vida instintiva no ser humano é totalmente correta. O ser humano não nasceu com instintos assim, vamos dizer, selvagens. Então, havia pelo menos essa ideia no passado, que nós evoluímos da vida selvagem, da vida animal, da vida praticamente dos macacos, para a vida do ser humano. E isso, depois de pesquisa de anos e anos, não se comprovou que é certo. Então, o que acontece é isso. Nós entramos no campo com a trilogia. A trilogia é baseada na vida, vamos dizer, científica, na vida assim, do dia a dia, é baseado na vida, vamos dizer, sexual também, na vida praticamente, na vida dos instintos, né? E também baseado na vida intelectual. Então, são 3 elementos que formam a trilogia. Então, eu vou pôr aí um quadro para mostrar o que pode formar a patologia do ser humano e a questão da sanidade. Porque o ser humano fica doente ou porque fica são, dependendo dessa conduta. Veja lá. Princípios fundamentais da sanidade e da doença mental. Em primeiro lugar, o ser humano só pode gastar o que ganha. Quem gasta o que não tem é doente mental. Isso nós queremos mostrar a questão, vamos dizer, do dinheiro que se tornou fundamental na vida social. Então, a ideia é que se o indivíduo é rico, se o indivíduo tem muito dinheiro, vamos dizer, ele seria normal. E o indivíduo que teria dificuldade de ganhar, ou então o indivíduo que não tivesse capacidade para ganhar, então seria o indivíduo doente. Então a questão de dinheiro se tornou, vamos dizer, o elemento fundamental para o ser humano assim viver neste mundo. Quem ganhasse bem, tivesse uma vida, vamos dizer, mais ou menos farta, era são. Quem não tivesse essa vida assim,
vamos dizer, com bastante elementos para poder usufruir, era pessoa doente. Quer falar alguma coisa? Sim, Dr. Kepp, esta é uma questão muito importante para todos nós. Aquele que gasta o dinheiro que não tem é doente mental. E vejam, toda a sociedade hoje está com a sua economia baseada nesse tipo de pensamento patológico, doente. Hoje, as pessoas já nascem endividadas. Em geral, os adultos têm dívidas. Os próprios governos, os países mais ricos têm dívidas. Muito por conta dessa ideia do crédito, da dívida futura, né? A economia já não está mais baseada num lastro real, num valor real. Ela está muito baseada em políticas de crédito, que são políticas de endividamento. Então uma pessoa, um país, ele acaba gastando aquilo que não tem. Ele antecipa, muitas vezes, uma renda futura que nem sempre ele tem de fato. Não é? Vejam aí os tantos problemas econômicos que o mundo atravessou nos últimos 20 e 30 anos. O famoso crash da Bolsa de Nova York de 29 é um exemplo claro do quanto a nossa economia está doente. Eu vou pôr novamente aí o quadro para recordar, né, o que nós fazemos, o que nós fizemos nesse sentido. Veja lá, né, o indivíduo que gasta o que não tem é doente, assim. O indivíduo que está fora da realidade. Como é que ele pode comprar algo, ficar devendo ou não pagar, ou comprar algo que ele não tem meios para praticamente para usufruir, para viver. Em segundo lugar, veja o que escrevi. Toda doença vem do diabo. Não, segundo. Esse segundo já foi explicado, Dr. Não, Kepp. mas fala que Tá eu bom. vou. Quem gasta o que não tem é doente mental. Então, a questão é tão grave que se a pessoa teima em gastar e ficar devendo e criar problema para a família ou criar problema para a sociedade, já é o caminho da doença mental. Se ele acredita que ele pode, por exemplo, comprar uma coisa que não tem meios para comprar, então, é claro, ele vai fazer empréstimo, mas se ele acha que ele pode ter praticamente tudo assim como ele quiser, é um indivíduo fora da realidade. É um indivíduo, a gente chama de alienado. Hoje em dia, Dr. Kepp, a gente vê uma quantidade imensa de pessoas que tiveram a sua vida econômica, financeira bloqueadas, inadimplentes. São pessoas que, por exemplo, que devem milhares para os bancos por causa de cartão de crédito. E esse sistema de juros, né, vai tornando essa dívida impagável. Os familiares não percebem que isso está relacionado a um desequilíbrio psíquico interior da pessoa. Pensam que é um acaso somente, né? Um azar, alguma coisa do tipo, ou um pequeno descontrole, mas isso mostra um descontrole muito maior atrás dessa problemática. Assumir dívidas que não vai pagar, essas dívidas crescem barbaramente com os juros e a família, como o senhor disse, fica toda envolvida naquele problema. E é um problema de doença mental. Veja um fato interessante, viu, Cláudio? Existem países, né, que devem uma fortuna para outros países. Sim. O próprio Brasil, né? É. Sempre devendo, sempre devendo. Sim. Quer dizer, ele empresta dinheiro de países que são mais ricos e não podem pagar. Então aumenta a dívida, né?
aumenta a dívida com juros, correção monetária, com todos esses problemas. Agora, isso mostra, se o país é endividado, é um país fora da realidade. Então, não é só o indivíduo, né, que ele compra demais e não pode pagar, mas o indivíduo a sociedade, né, que também compra demais e faz coisas que não pode pagar. Então, é um país assim, praticamente doente. Então, quando fala de um país que deve muito, aquele país é doente. Ou então um país que não tem como pagar o que faz, como pagar o seu povo, como dar uma vida mais ou menos confortável para o povo, também é doente. Agora, vamos ver o terceiro elemento que eu escrevi. Aí o senhor diz que toda doença vem do diabo. Toda doença vem do diabo, né? O que eu quero falar com isso? Vocês têm alguma ideia para falar? Bom, Dr. Kepp, no campo da energética, para mim fica muito claro uma coisa. Diabo significa dividir. E a energia, ela é una. Então, quando a gente tem um pensamento dividido, a gente divide essa energia que deveria alimentar a gente de forma unificada. Então aí vem a doença. Tanto é conhecido esse ditado, né? Dividir para conquistar. Só que não é conquistar para fazer o bem, é para fazer o mal. E isso todo poderoso sabe direitinho disso. Então, se ele conseguir dividir a sociedade entre um ramo e outro, esse e aquele, para não citar nomes, né? Como a gente está vendo que está tudo dividido hoje em dia, ninguém se entende, é o império do Lúcifer, o império do mal, né? E aí vem a doença, porque a doença também é a divisão da energia. É por isso que eu fiz uma coisa até em parte de retorno ao passado. Coloquei a ciência como sendo a união da ciência propriamente dita, da experimentação, da teologia e praticamente das artes, né? A arte, por exemplo, é muito importante. Então, se verificar como veio o Renascimento, veio com o renascimento das artes, renascimento da música, os grandes autores de música, né? Beethoven, Bach, todos aqueles que fizeram óperas na Itália no passado e também na pintura, o crescimento, né, da pintura. Então, essa, vamos dizer, volta, né, na questão artística é que faz o mundo se evoluir, melhorar e crescer e progredir. Então, a gente pode ver que a Grécia Antiga começou a ser o primeiro país com Odisseia e Ilíada, né, de Homero, porque eles começaram a desenvolver a parte artística. Então, praticamente as artes começaram na Grécia, né? Quer dizer, o nome Suécia também começou a crescer depois que entrou na parte artística, tendo autores bons, músicos bons, e literatura. E o próprio Brasil, né, também se tornou assim
praticamente crescido, adulto, com a literatura de Olavo Bilac, Rui Barbosa, todos esses famosos, Euclides da Cunha, aí também músicos, né? Carlos Gomes, que chegou a fazer ópera, de maneira que a base numa sociedade é ligada a esses três elementos. A crença, né? A teologia, portanto, é a questão praticamente religiosa, a questão também praticamente do crescimento da cultura, e não tanto, né, como falam, do dinheiro, do poder econômico social, mas o crescimento de uma nação vem praticamente das artes também. A Itália, por exemplo, no Renascimento, foi o país mais desenvolvido, e de lá começaram a vir o desenvolvimento para outros países. E no passado, né? Como falei, a Grécia, com Homero, Ilíada, Odisseia, começou a se desenvolver a partir das artes, de maneira que a parte artística, que é relegada assim de lado, né? Que não há muito interesse, porque atualmente não dá muito dinheiro, é a parte fundamental. Sem arte não há cultura, não há desenvolvimento até científico. A ciência veio das artes. Por isso que os grandes músicos tocavam violino, como nós sabemos, né? Eram também eram assim cientistas e eram assim indivíduos músicos, indivíduos artísticos, como a gente sabe, né? E o país que teve mais arte foi o país que teve mais crescimento. Até a próxima. O que há por trás de um ventilador Cap Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Cap Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar. Você sabe o verdadeiro significado da palavra Brasil? Brasil, nome que significa Terra Prometida. Ilha da Felicidade, Terra dos Bem-aventurados. E não um derivado da madeira vermelha aqui encontrada, pau-brasil. E sabe o que o Brasil representa para o futuro do planeta? As profecias e previsões sobre o Brasil, feitas por literatos, reis, filósofos, pensadores, cientistas, todas apontam um futuro radioso para a nossa pátria.
O Brasil deverá ser o líder do novo mundo que surge precisamente agora. A Era de Ouro da Humanidade, Quinto Império. Conheça a verdadeira história do Brasil, que não nos é contada nos livros das escolas. História Secreta do Brasil. www.livrariaproton.com.br. Proton Editora, a editora oficial das faculdades trilógicas Kepp e Pacheco. As faculdades trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos levam o nome trilógicas porque nós trabalhamos com o trino: teologia, filosofia e ciência, com sentimento, pensamento e ação. E essa nova escola de pensamento foi criada pelo psicanalista Norberto Kepp e é muito inovadora porque nós estudamos em todos os nossos cursos a ciência mais importante para a humanidade no momento, a psico e a sociopatologia, no que a doença individual e a doença social estão impedindo que o ser humano realize a felicidade, a sanidade, o progresso na nossa humanidade, no nosso planeta. Então, seja você também um aluno que vai ser um agente de transformação psicossocial na nossa Terra. Welcome to the course. Oi, eu só queria dizer bem-vindos às faculdades trilógicas. Bienvenue à la faculté trilogique. Eu espero que você se inspire com nossos cursos, que utilizam o método psicolinguístico terapêutico de Norberto Kepp. O estudo da mais nova ciência da energética, aplicada à tecnologia de motores ressonantes Kepp Motor, mundialmente premiada. O trabalho com o interior psíquico do ser humano, estimulando a farmácia interior. A ciência transdisciplinar de Kepp no tratamento das patologias psíquicas, individuais e sociais. Os benefícios das artes para o desenvolvimento pessoal e profissional. A verdadeira espiritualidade à luz da trilogia analítica, unindo filosofia, teologia e ciência. Soluções para a crise energética e a preservação da Terra. O estudo aprofundado da patologia da sociedade, da economia e das leis.